Boa noite, pessoal. A gente hoje vai ter uma aula sobre suporte do doente politraumatizado no ambiente de unidade de terapia intensiva. Quem vai apresentar a aula hoje é o Dr. Rafael Mônaco, que é a rotina do CTI do trauma do Hospital Alberto Torres. Então, Mônaco, está com você. Pode começar a sua aula. Tá ótimo. Bom, primeiro, boa noite. Queria agradecer ao Rosati pelo convite. Fico muito feliz de estar participando toda essa atividade, desse movimento. E vamos falar um pouquinho de suporte de paciente de terapia intensiva no trauma. Vou falar rapidamente aqui de alguns dados que já são amplamente conhecidos. O trauma, todos nós sabemos que é um problema médico de extrema importância no cenário atual, um problema bastante heterogêneo que envolve múltiplos sistemas, com uma gravidade também muito variável, por envolver tantos sistemas no doente crítico. E por isso os desfechos também podem ser variáveis, desde a alta hospitalar, o óbito e o principal deles, em grandes situações, que é a perda da capacidade produtiva do paciente. Porque é um evento que preferencialmente atinge em torno da quarta década de vida, ou seja, uma fase muito produtiva da pessoa. Isso levando a altos custos para os governos. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, no ano de 2000, correspondeu a 7% de todas as mortes, levando um custo de hospitalização altíssimo, em torno de 35 bilhões de dólares. No Brasil, segundo fontes do DataSUS, os custos chegaram a R$1 bilhão em 2010. Então, é um evento grave que pode ter vários desfechos, do óbito à alta, mas principalmente também a perda de capacidade produtiva daquela pessoa. Normalmente, isso também é uma informação amplamente conhecida, o trauma ele segue uma mortalidade em 3 fluxos, onde 50% dos óbitos ocorrem nos primeiros segundos ou horas, ocorre na cena do trauma, 30% dos óbitos ocorrem nas primeiras horas e dias e pode ser decorrente das lesões do sistema nervoso central que não foram fatais no primeiro momento, e os outros 20% vão ocorrer na UTI, nos dias subsequentes ou nas semanas subsequentes, relacionados principalmente aos estados de sepse, embolia pulmonar e a falência múltipla orgânica. Por isso, é fundamental o médico intensivista ele tem que estar atento desde a chegada do paciente no CTI. Tem que entender o mecanismo, a cinética do trauma, quais foram as lesões mais graves que foram abordadas ou não, lesões secundárias que têm alto potencial de sangramento, por exemplo, um trauma hepático que pode sangrar num segundo momento. É importante entender o estado volêmico do paciente e metabólico, avaliar a perda sanguínea que foi estimada, o volume de cristalóide e hemoderivados que já foram infundidos nesse doente. Tentar manter esse paciente o mais estável possível, às vezes até para uma reabordagem, num curto prazo de tempo, em 24, 48 horas. Entender que o bom prognóstico desse doente, o desfecho desse doente está diretamente relacionado às condutas que vão ser tomadas inicialmente na hora que esse paciente chega na UTI, a chamada hora de ouro. Esses cuidados de início são fundamentais para o desfecho do doente. Para isso, é fundamental um exame físico minucioso, logo na chegada desse doente. Esse doente tem que ser visto de cima a baixo. Checar o posicionamento do tubo, checar o dreno, saber se esses drenos, desclampear os drenos. Muitas vezes eu já vi o doente chegar com o dreno clampeado para o transporte e a equipe esqueceu de desclampear o dreno. Avaliar se está em uso de amina, sedativo, dose de sedativo, avaliar se o paciente está com dor. Muitas vezes a dor é negligenciada no CTI, não só no paciente politraumatizado, mas de forma geral. Avaliar o padrão ventilatório, se ele está bem adaptado, avaliar a perfusão periférica, a ausculta pulmonar e cardíaca, checar curativo, dreno, fazer o exame neurológico baseado na escala de Glasgow, avaliar diâmetro pupilar. Então, o doente crítico politraumatizado, o exame físico dele tem que ser muito criterioso e minucioso para a gente não perder esse doente. Aqui só a escala de Glasgow, já amplamente conhecida. E esse doente tem que estar monitorizado, né? Esse doente grave, crítico, que está chocado, ele tem que estar monitorizado. De preferência, controle de dor.
Vamos manter uma sedação guiada por metas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. Ter uma linha arterial, uma PAM, um acesso venoso central, tem que estar com sonda, tem que estar com sonda gástrica. Quando disponível, vamos tentar utilizar os métodos de monitorização hemodinâmica minimamente invasivos, fazer os exames de sangue completo, as radiografias, tomografias. Então, olhar o paciente de cima a baixo, invadir esse doente crítico se ele não tiver invadido, controlar a dor, monitorizar o paciente completamente. Lembrar sempre do FAST, no hospital que a gente trabalha, no Alberto Torres, isso é feito na sala de trauma, de modo excelente na sala de trauma, mas o médico intensivista, cada vez mais, ele tem que ter conhecimento do ultrassom point of care, porque isso vai ajudar a gente na nossa decisão de conduta, na nossa tomada em relação à volemia desse doente. Vamos avaliar o trauma abdominal, avaliar derrame pleural, líquido em cavidade, avaliar a função cardíaca, ver a cava inferior como uma análise indireta de hipovolemia. Então, esse doente grave, ele tem que estar na UTI. O ambiente ideal dele para monitorização e tratamento é a UTI. Que tratamento a gente está falando? Por exemplo, a tríade letal, que é o que mata o nosso doente politraumatizado em choque hemorrágico. Hipertensão transcraniana, insuficiência respiratória, tantos outros problemas que podem acontecer nesse paciente politraumatizado grave. Lembrar também que esse doente grave, ele tem uma grande resposta endócrino-metabólica. E a magnitude dessas alterações está diretamente relacionada à complexidade do trauma. Ou seja, esse doente faz aquela resposta inflamatória grave, faz uma resposta endócrino-metabólica, tudo isso numa tentativa de se buscar a homeostase. O organismo acaba evoluindo dessa forma para tentar buscar a homeostase e ajudar no reparo e cicatrização da ferida. Mas isso leva a uma cascata de alterações de catecolaminas, metabolismo de proteínas, metabolismo lipídico, várias alterações endócrino-metabólicas vão ocorrer nesse doente também. Bom, eu sei que isso já foi tema de abordagem aqui sobre as metas na avaliação do paciente politraumatizado, as metas iniciais de avaliação, o famoso ABCDE. Eu vou passar rapidamente por alguns pontos, mas vou dar bastante ênfase na circulação, onde a gente vai falar de reposição volêmica e os distúrbios de coagulação. Então, começando pelas vias aéreas, rapidamente, né, sabemos que todos os pacientes vítimas de trauma devem ter suas vias aéreas pérvias, sempre tentar estabilizar a cervical, paciente com suspeita de trauma, de alta energia, avaliar sempre o pescoço através de expansão e palpação em busca de lesões antes de instalar o colar cervical. Em relação à respiração e ventilação, buscar sempre uma ventilação adequada, né, para a eliminação correta do gás carbônico. A inspeção do tórax é fundamental em busca de quê? Lesões do tórax, retração do tórax, se o doente está taquipneico, se está usando musculatura acessória, como é que está a saturação, se ele está cianótico, nível de consciência, a PO2, a PCO2. Então, isso faz parte do CTI nessa avaliação do ABCDE, que foi feito na cena do trauma, foi feito na sala de emergência e também tem que ser feito no ambiente de UTI. Claro que na UTI, nosso olhar vai ser um olhar diferenciado, vai ser um olhar diferente daquele ABCDE da sala de trauma. Esse doente já chegou para a gente entubado, certamente ele já está com um acesso venoso, já foi feito o volume, já foi feito o sangue. Então, o nosso ABCDE vai ser com um ponto de vista diferente desse da cena principal do trauma. Bom, agora, falando um pouquinho mais sobre a circulação, que é o ponto principal da nossa abordagem agora. Né? Sabemos que o paciente politraumatizado, com hemorragia grave, vai cursar com uma hipovolemia e vasoconstricção. Essa hipovolemia e vasoconstricção vai levar para uma má perfusão sistêmica, com liberação de marcadores inflamatórios e lactato. Isso vai ativar uma cascata de coagulação. Esse doente pode evoluir com coagulopatia ou uma hipercoagulabilidade. E como é que a gente vai estimar a perda volêmica desse paciente? Bom, essa é uma tabela também amplamente conhecida do ATLS, onde ele divide essa perda volêmica em 4 classes, né?
as classes 1 e 2, com a perda volêmica estimada em torno de 30%, normalmente esses pacientes vão responder com cristalóide, e as classes 3 e 4, onde está preferencialmente o nosso problema. Mas classes 3 e 4 é o doente complicado, é o doente que a gente tem que ter cuidado. Ele teve uma perda volêmica extremamente alta, mais de 1,5 litro, 2 litros de perda volêmica. É o doente que vai estar chocado, ele vai estar com frequência respiratória alta, uma PA sistólica baixa, vai estar torporoso, confuso. Então, o nosso problema está aqui, é nesse paciente da classe 3 e 4. Bom, e como é que a gente vai reanimar esse paciente? Hoje em dia, o que se mais se evidencia é a reanimação de controle de danos, baseado em 3 pontos principais: o uso limitado de cristalóides, a reanimação balanceada e a hipotensão permissiva. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Em relação ao uso limitado de cristalóides, há algum tempo atrás se usava cristalóides em larga escala. Quantidades enormes de líquido eram dadas, de soro era dada para um paciente que perdeu sangue. E a gente fazia soro, fazia líquido para o doente, quando na realidade devíamos fazer sangue. Então não se recomenda mais esse uso em larga escala de cristalóide. A gente sabe que o cristalóide em grande quantidade ele mata e piora o estado de coagulopatia. Essa coagulopatia associada à acidose metabólica e hipotermia configura a nossa tríade letal, que é o que mata o nosso doente. O ATLS ele recomenda 1 litro de cristalóide ou em torno de 20 ml por quilo. Porque esse cristalóide, em larga escala, subindo muito a pressão arterial de forma rápida, ele pode levar à ruptura do coágulo e tirar aquele tampão que está ali, ajudando no controle do sangramento. Então, o cristalóide tem que ter o seu uso mais limitado. O doente perdeu sangue, não perdeu soro. Então, a gente tem que priorizar os hemoderivados, o sangue. Bom, e todo paciente em choque, seja ele choque séptico, choque hemorrágico, choque distributivo, a grande questão é essa, é a gente atingir uma balança entre consumo e oferta de oxigênio. O nosso doente politraumatizado ele tem um consumo muito alto e uma oferta muito baixa. E aqui está o nosso problema. A gente precisa atingir esse equilíbrio, atingir essa balança de forma a não causar mais danos para o paciente. Bom, e como é que a gente pode tentar monitorizar isso? É muito importante no doente politraumatizado, assim como no doente choque séptico, doente choque hemorrágico, é monitorizar o débito cardíaco e a volemia. Isso é fundamental. Isso pode ser feito por diversas formas. Aqui nós temos algumas formas modernas de monitorização minimamente invasiva, à exceção, claro, do Songan, onde nós temos monitores, por exemplo, lídico, é um monitor onde é infundido lítio entre a veia, o acesso venoso e o acesso arterial, e vai dar para a gente a volemia do doente e débito cardíaco. Temos o sistema PICO, onde também ele trabalha a partir de termodiluição, semelhante ao Songan, mas além de medir volemia e débito cardíaco, ele também consegue medir a água extrapulmonar. Temos o sistema Vigileu Flotrac, onde ele está baseado na altura e peso do paciente, num doente que está entubado, sedado, em ventilação controlada e sem arritmias. E temos um sistema hipermoderno hoje em dia, que é o EV1000, que ele dá todos esses parâmetros do doente. Então, isso são formas minimamente invasivas de a gente estimar o débito cardíaco e volemia, além do nosso velho Songan, que também pode ser utilizado. Hoje em dia já não é usado mais, nós temos formas minimamente invasivas e mais modernas, mas temos também esses métodos. Agora, será que isso está sempre disponível no CTI, na sala de trauma, na emergência? Claro que não. A gente no CTI já tem dificuldade, às vezes, de ter um monitor desse, numa sala de trauma, numa emergência, é mais difícil ainda. Então, a gente tem que lançar a mão do que é rápido, do que é fácil entre aspas, e do que a gente sabe trabalhar. Isso é importante. Então, a gente pode recorrer ao bom e velho método clínico à beira-leito, né? Onde a gente vai avaliar a PAM do paciente,
em torno de 65 milímetros de mercúrio. Eu coloquei um asterisco aqui, que quando a gente fala de hipotensão permissiva, esse valor cai um pouquinho. A gente vai avaliar a PVC do doente, a saturação venosa central, ter um controle rigoroso de balanço hídrico, um controle rigoroso de débito urinário, que é um bom marcador de perfusão renal. Calcular o delta-PP, que é a diferença de pressão de pulso. Normalmente os pacientes, nesse cálculo, quando os dão acima de 11% a 13%, pode significar que eles são responsivos a volume. Avaliar o tempo de enchimento capilar é importante. Fazer um eco à beira-leito com análise de veia cava. Então, a gente volta a falar um pouquinho do que o intensivista precisa ter conhecimento do ultrassom point of care. Ajuda muito na nossa tomada de decisão. E lembrar sempre que essas medidas elas têm que ser interpretadas em cada paciente e revistas após cada intervenção. A gente não pode pegar uma medida única dessa e falar que o paciente precisa de mais líquido ou menos líquido. Ela tem que ser interpretada dentro do doente e reavaliada após cada intervenção. Bom, agora falar um pouquinho sobre reanimação balanceada. A reanimação balanceada hoje em dia, o que se fala é o quê? É reanimação de 1 para 1 para 1, ou seja, um concentrado de hemácia, um plasma fresco e uma unidade de plaqueta. Isso já foi visto e a reanimação hemostática, ou reanimação balanceada, você transfundir o paciente dessa forma, a gente consegue diminuir em 50% o uso de cristalóides. Dessa forma, a gente consegue diminuir a morbidade do paciente, reduzindo, por exemplo, síndrome de compartimento abdominal, falências orgânicas, infecções, síndrome de desconforto respiratório. Como eu falei lá atrás, paciente que perde sangue precisa de sangue e não apenas de soro. Então, hoje em dia, esta é a melhor forma de hemotransfundir um paciente politraumatizado chocado, seria a reanimação balanceada. E como isso foi visto? Isso foi visto num trabalho publicado no JAMA, em 2015, um trabalho randomizado, onde foi feita uma comparação de hemotransfusão numa relação 1 para 1 para 1 e uma relação 1 para 1 para 2. Inicialmente, um pacote de 6, 6 e 6, onde se transfundiria todas as plaquetas primeiro, e depois alternava com plasma fresco e concentrado de hemácias, e uma relação 1 para 1 para 2. E qual foi a diferença? Na realidade, os resultados mostraram que não houve tanta diferença de mortalidade entre esses dois tipos de relação, em 24 horas e em 30 dias. Também não houve diferença nas complicações relacionadas ao uso maior de plasma. Mas a relação 1 para 1 para 1 demonstrou melhor controle de sangramento e menor uso de hemoderivados quando atingiu o equilíbrio do paciente. Então, a recomendação hoje em dia é a transfusão 1 para 1 para 1. Bom, dentro dessa questão de hemotransfusão, a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo de transfusão maciça. Lembrar sempre o seguinte, a hemorragia é a principal causa de morte evitável nas primeiras 48 horas após o trauma. E a aplicação do protocolo de transfusão maciça pode reduzir a mortalidade em até 25%. Mas o que é essa transfusão maciça? O que seria isso? A transfusão maciça ela é definida pela necessidade de mais de 10 unidades de concentrado de hemácia em um adulto em 24 horas ou o uso de 3 ou 4 unidades de hemácia por hora. Seria a definição dessa necessidade. O paciente que necessita dessa quantidade toda de hemácia, ele já poderia ser alocado num protocolo de transfusão maciça. Mas como a gente vai saber se esse paciente tem gatilho ou não, pode ou não entrar nesse protocolo? Existe um score simples, score ABC, que é um score rápido, de fácil aplicabilidade, não precisa de exames laboratoriais e tem uma eficácia bastante boa. Para quê? Para a gente ativar precocemente esse protocolo. E como isso seria calculado? Bom, esse score se baseia basicamente no mecanismo de trauma, se ele é penetrante ou não, no FAST, se é positivo ou não, e o FAST tem um grande valor preditivo, na frequência cardíaca do paciente, acima de 120, e na pressão sistólica abaixo de 90. A recomendação é que se abra esse protocolo se tiver 2 ou mais pontos.
Se ele atinge 2 pontos, ele já tem 38% de chance de entrar na transfusão maciça. 3 pontos, 45%, e 4 pontos, 100%. Ou seja, esse doente é um doente que certamente vai precisar de uma quantidade de hemácia muito grande. Então, é um paciente que a gente já pode começar a transfundir naquela relação 1 para 1 para 1. Eu queria falar um pouquinho sobre coagulopatia no trauma. A coagulopatia no trauma está presente em 25% a 30% dos pacientes admitidos na sala de emergência. Tá? É uma condição grave que pode ser interpretada como uma CIVD aguda, com alargamento do TAP e o PTT além do esperado, associada a trombocitopenia e baixos níveis de fibrinogênio. Mas também pode evoluir com hipercoagulabilidade. É fundamental para a gente conseguir reduzir essa coagulopatia, localizar e interromper rapidamente o sítio de sangramento. Evitar o uso excessivo de cristalóides, porque vai levar à hemodiluição e vai piorar a coagulopatia, como a gente já falou lá atrás. Dar preferência para reanimação balanceada. Controlar a fibrinólise através do ácido tranexâmico. Isso já foi visto no estudo CRASH 2, que o ácido tranexâmico, em até 3 horas, reduzia a mortalidade por hemorragia no trauma, mas tem que ser feito de forma precoce. E controle da hipotermia e acidose. Todas essas medidas feitas de forma precoce, a gente consegue reduzir a coagulopatia no trauma, que leva a grande mortalidade no paciente. É importante lembrar o seguinte, em relação a gatilhos para hemotransfusão. Hematócrito e hemoglobina não são bons gatilhos para avaliar a hemotransfusão. Normalmente, o paciente, no início do problema, ele vai ter hematócrito e hemoglobinas normais. Tá? E esse doente já está chocado, às vezes já perdeu uma quantidade grande de volume. Plaqueta também é um fraco indicador. Para indicar a transfusão de plaqueta, apenas o valor da plaqueta é um fraco indicador. Normalmente, o paciente politraumatizado, a gente dá preferência para uma plaqueta acima de 50 mil. Tá? E nos pacientes com TCE acima de 100 mil. Só que o uso da plaqueta tem que ser precoce. Normalmente, a recomendação é 1 unidade para cada 10 quilos de peso. Em relação ao TAP e PTT, pode ajudar, tá? quando estão em níveis superiores a 1,5 vezes o normal. Porém, o problema do TAP e PTT é que eles refletem tardiamente, de maneira pobre, a hemostasia em vivo. Eles só vão se alterar quando os fatores de coagulação já apresentam um déficit maior que 50%, ou seja, eles demoram muito para se alterar, e isso a gente pode estar perdendo tempo para indicar uma transfusão de plasma, por exemplo. Hoje em dia, o mais recomendado é a gente usar os testes viscoelásticos, a tromboelastometria rotacional, o ROTEM. Por quê? São testes que dão ênfase ao coágulo, especificamente. A dinâmica da formação do coágulo, a estabilização e a dissolução do coágulo à beira-leito. É um método simples, que pode ser feito beira-leito, rápido e serve como um guia terapêutico para guiar nossa hemostasia através de metas com componentes de sangue ou agentes hemostáticos. Ou seja, eu tenho um exame que vai falar para mim como é que está o coágulo, como é que está a formação, se ele está estável e se ele está dissolvendo. Então, é um melhor método que a gente pode ter para poder indicar, para guiar nossa terapia hemostática. Seria os testes viscoelásticos. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a hipotensão permissiva. Em que consiste isso? A hipotensão permissiva, a gente pode falar que consiste em manter a pressão arterial em níveis mais reduzidos em pacientes com sangramento ativo e ainda não controlado. Por quê? Qual seria o sentido disso? Como a gente já falou um pouquinho antes, grandes volumes de cristalóide, subir a pressão muito rápida desse paciente pode ser deletério para o doente. Por quê? Porque a gente pode fazer uma ruptura do coágulo, vai levar uma hemorragia por ruptura hidrostática do coágulo, podendo causar um ressangramento no paciente. Então, que doente é esse? É o doente que está com hemorragia, com sangramento ativo, que ainda não foi controlado. A gente pode lançar mão dessa forma de tratamento, a hipotensão permissiva. Lembrar que é uma medida temporária. Esse doente não pode ficar hipotenso, senão vai prejudicar diretamente a perfusão tecidual. Então, é uma medida temporária enquanto o sangramento não foi
controlado. Normalmente, a pressão sistólica a gente vai manter a recomendação em torno de 80 e 100, ideal abaixo de 90, e evitar, claro, em pacientes coronariopatas, porque a gente pode fazer lesão coronariana, piorar, né? Pacientes idosos, gestantes e principalmente o traumatismo craniano. Porque esse doente, se a gente manter uma sistólica baixa, pode interferir diretamente na pressão de perfusão cerebral. Lembrando que a pressão de perfusão cerebral é a PAM menos a PIC. Então, esse doente não pode estar com a pressão muito baixa, porque vai comprometer a pressão de perfusão cerebral. Então, tudo isso para quê? Para a gente lembrar que a gente precisa administrar menos soro e mais hemoderivado precocemente. Bom, agora voltando no nosso ABCDE, de forma rápida, queria falar um pouquinho sobre incapacidade e avaliação neurológica, mais especificamente no doente com TCE. Então, esse paciente com TCE, a gente vai avaliá-lo através da escala de Coma de Glasgow, através da avaliação pupilar e do reflexo fotomotor. Esse doente tem que ter o seu neurocheque. O neurocheque nada mais é do que a avaliação do Glasgow, né, da pupila, por toda a equipe multidisciplinar da UTI, ou seja, toda a equipe tem que estar treinada para aplicar essa escala do Glasgow e avaliar a pupila do doente, desde a equipe médica, equipe de fisioterapia e equipe de enfermagem. É um médico intensivista que vai definir de quanto em quanto tempo esse neurocheque tem que ser aplicado, de 1 em 1 hora, a cada 2 horas, isso vai depender do estado crítico do doente. Por quê? Porque, digamos o seguinte, o paciente interna com Glasgow 12 e, ao longo do plantão, esse doente caiu para um Glasgow 9. Alguma coisa aconteceu nesse doente. Ele ressangrou a cabeça, a pressão intracraniana está alta, algo aconteceu que o Glasgow dele caiu. E isso só vai ser visto se a gente estiver monitorizando. E uma forma simples de fazer isso é o neurocheque. Quando isso é visto, tem que acender um alerta. A equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem que aplicou o neurocheque e identificou isso, tem que chamar o médico. Esse doente talvez tenha que ir para uma tomografia de urgência, tem que ir para o centro cirúrgico. Então, é fundamental a equipe estar treinada no neurocheque, tem que ter uma folha para a gente anotar o neurocheque e para acompanhar isso. Esses pacientes com TCE grave, eles podem ser monitorizados de diversas maneiras, tanto o neurocheque quanto medidas mais invasivas. Por exemplo, um catéter de pressão intracraniana, avaliar a temperatura cerebral, um catéter de bulbo da jugular, onde a gente vai avaliar a taxa de extração cerebral de oxigênio, Doppler transcraniano, cada vez mais importante no ambiente de UTI, tomografias computadorizadas. Tudo isso vai ajudar a gente a monitorizar o nosso paciente. Em relação à exposição e controle do ambiente, o que a gente vai falar aqui? É de hipotermia. Nosso problema está lá, a hipotermia está lá na nossa tríade letal. Mata o doente se não controlada. O doente hipotérmico, a hipotermia leva a uma redução da atividade do coágulo. Então, esse paciente não pode estar hipotérmico. E o doente politraumatizado, ele tem tudo para fazer hipotermia. Ele está com a roupa molhada, ele teve grande sangramento, o fluido que está sendo infundido nele, o soro que está sendo infundido, está a temperatura ambiente, está a 18, 20 graus Celsius. Às vezes, esse paciente está com a cavidade abdominal aberta, lá no centro cirúrgico, operando, isso contribui para a hipotermia. Além do fato do próprio paciente chocado, ele não tem capacidade de aumentar o metabolismo para estabilizar, para fazer uma temperatura mais estável. Então, esse doente ele está chocado, está grave e tem vários fatores que contribuem para ele ficar mais hipotérmico. E como é que a gente pode controlar isso? De várias maneiras. Cobertores, manta térmica, dispositivos de aquecimento externo, aquecer o soro, é importante o aquecimento do soro, que vai ser infundido no doente, controlar a temperatura do ambiente, tentar deixar essa temperatura em torno de 26 graus. Então, isso é fundamental também e vai influenciar diretamente na mortalidade do paciente. Agora, eu queria falar de algumas condições especiais no trauma. Tá? Prevenção de trombose venosa. Ela tem que ser feita o mais precoce possível. Todo paciente de terapia intensiva, o paciente até da enfermaria, né? O doente está acamado. Lógico que na enfermaria é uma condição diferente. Mas todo paciente de terapia intensiva tem que ter prevenção de trombose venosa. E o mais precoce possível. O doente politraumatizado não foge disso.
tá? E a magnitude da trombose desse doente está diretamente relacionada ao trauma. Quanto maior a magnitude do trauma, o risco dele de trombose venosa aumenta também. Então, a gente tem que começar o mais precoce possível, seja ela através de compressor pneumático de membro inferior, meia elástica, profilaxia medicamentosa, né, o que é o melhor, pode ser heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular, e lembrar sempre da mobilização precoce. Então, além da prevenção da profilaxia medicamentosa, esse dente também tem que ser mobilizado pela equipe. Tá? Em relação à sepse, o nosso doente politraumatizado ele está exposto a várias condições que favorecem o desenvolvimento de infecções. Esse doente ele está entubado, ele sofreu, voltando, né, lá na cena, ele sofreu um trauma que pode ter tido exposição grosseira de partes moles no asfalto, no chão, terra, então já é uma condição que favorece uma infecção. Ele está entubado, ele está sedado, ele está com dispositivos vasculares. Então, ele tem várias condições que favorecem a sepse. Tá? Então, a gente tem que estar em alerta com isso. Mas não é por isso que existe recomendação para começar antibiótico só porque ele é politraumatizado. Não. Tem que ter uma recomendação específica para cada situação. Lembrar que o antibiótico profilaxia é apenas por 24 horas. E se a gente suspeita que esse paciente está evoluindo com uma sepse, tem que ativar o protocolo de sepse de cada instituição e fazer um antibiótico de largo espectro de acordo com a flora bacteriana do hospital e de acordo com a recomendação da CCH. E sempre que possível, descalonar ou não esse antibiótico de acordo com as culturas. Em relação ao controle de dor, o nosso doente politraumatizado, assim como qualquer doente de CTI, ele está exposto a diversos estímulos dolorosos que a gente não observa. A dor é muitas vezes negligenciada no CTI. Isso é fundamental para o doente. Por exemplo, coleta de sangue, a falta de mudança de decúbito, que vai favorecer lá na frente o aparecimento de lesões de pressão, né, as úlceras de pressão. Esse paciente sofre procedimentos invasivos, aspiração de vias aéreas. Tudo isso são estímulos dolorosos importantes. Além, por exemplo, do paciente com trauma musculoesquelético, lesão vascular, são traumas que têm potencial doloroso ainda pior. Muitas vezes esse paciente está agitado, e aí ele está com dor na realidade. A agitação dele é por dor, não é por delírio. Só que quando isso não é visto, a tendência é o quê? Ele está agitado, aumenta o sedativo, isso faz aumentar o tempo de ventilação mecânica, aumenta o tempo de internação e aumenta a mortalidade. Isso é uma cadeia que é extremamente comum acontecer todos os dias nas UTIs. Então, a gente precisa controlar a dor do paciente, é fundamental. E temos duas escalas aí rápidas, fáceis, de fácil aplicabilidade, que é a famosa escala BPS, que é usada para o paciente que está entubado, que não tem capacidade de comunicação. Aí nós vamos avaliar frequência cardíaca, a face do paciente, se ele está bem adaptado ao ventilador ou não. Existem todos os requisitos para a BPS. Ou a escala EVA, que é a escala visual analógica. Esse é o paciente que está acordado. Então, a gente pode usar essas escalas. A enfermagem tem que estar treinada nisso, porque isso facilita o tratamento do doente. E a sedação e analgesia está diretamente relacionada também ao controle de dor. Agora, como é que vai ser essa sedação e essa analgesia? A gente simplesmente ceda o doente e deixa ele lá? Não. A recomendação é a gente fazer uma sedação guiada por metas. Como é que é isso? Em que nível de sedação eu quero deixar meu paciente? Eu quero deixar esse paciente em RAS-5? Eu quero deixar meu paciente em RAS-2? Então, qual é a meta de sedação? Isso é importante e a gente tem que buscar essa meta. Não adianta escrever lá na evolução manter em RAS-5 e o doente está em RAS+3. A gente tem que buscar essa meta de sedação o tempo inteiro. E lembrar o seguinte, retirar o mais precoce possível. Assim que a condição clínica do paciente permitir, a gente tem que tirar a sedação o mais precoce possível, através do despertar diário. Eu só vejo hoje em dia duas possibilidades de a gente não tirar a sedação do doente, tá? Diariamente. É o paciente com hipertensão intracraniana não controlada e o paciente com SARA, com síndrome de desconforto respiratório. Fora isso,
O paciente que está grave não significa necessariamente que ele tem que estar sedado. Por que a gente não pode desligar a sedação quando chega no plantão pela manhã, por exemplo? E vai avaliando como ele vai ficar. A avaliação tem que ser a cada momento, a cada hora do plantão. Então, tem que tirar a sedação, tem que fazer o despertar diário. Rapidamente, em relação à ventilação mecânica no paciente politraumatizado. O nosso doente politraumatizado ele pode ter sofrido um trauma torácico grave. Normalmente, muitos deles evoluem com contusão pulmonar e evoluem para síndrome de desconforto respiratório. Então, a preferência é por uma ventilação protetora. Tá? Manter uma FO2 o suficiente para manter uma saturação acima de 92%, uma PIP entre 5 e 10, e setar o valor da frequência respiratória para manter um PCO2 dentro da normalidade. Tá? Em relação ao suporte nutricional, é importante. A gente sempre fala disso, mas como assim? Né? Vamos lá. A terapia nutricional ela tem que ser também precoce. Assim como tudo no doente politraumatizado é precoce, a terapia nutricional também. Tá? De preferência em até 48 horas do evento, mas preferencialmente nas primeiras 24 horas. As aminas vasoativas, muitas vezes a gente ouve isso. O paciente está com nora, não posso começar a dieta. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. A amina em dose baixa, o paciente que está evoluindo com uma melhora, está desmamando da noradrenalina, está numa curva de melhora, o lactato dele normalizou, a gasometria é boa, a pressão está mais estável, a nora está caindo, não tem por que não começar a terapia nutricional, seja ela interal ou parenteral. A gente tem que começar o mais precoce possível. Tá? Uma boa forma da gente estimar a necessidade nutricional do paciente é fazendo a chamada calorimetria indireta. O que consiste nisso? É um método bastante eficaz, é um método não invasivo, que ele determina as necessidades nutricionais do paciente a partir da taxa do oxigênio do doente e da produção de gás carbônico, obtido pela análise do ar inspirado e expirado pelos pulmões. Então, na realidade, eles colocam, não sei se está conseguindo ver na figura, um tipo de um capacete de astronauta aqui em cima do paciente e, através do oxigênio e da produção de gás carbônico, eles conseguem estimar a necessidade nutricional. É um método excelente que ajuda muito a gente avaliar a necessidade nutricional do paciente. Bom, queria falar um pouquinho também, por último, sobre uma condição chamada tempestade simpática paroxística. Eu vejo muito isso acontecer. Tá? Consiste basicamente em quê? Rapidamente, seria uma síndrome de uma disfunção autonômica, uma desautonomia, uma hiperatividade paroxística simpática. A gente vê bem isso acontecendo no doente, né? São surtos de taquicardia, hipertensão, hipertermia, uma sudorese profusa, o paciente adota uma posição em extensão ou faz uma distonia grave. Eu vejo muito isso acontecer, normalmente é o paciente politraumatizado jovem, que usou sedativo por muito tempo, principalmente fentanil. Tá? Eu vejo isso acontecer bastante com o fentanil, quando a gente começa a desmamar o fentanil, muitos pacientes evoluem dessa forma, faz uma taquicardia, chega a 120, 150 de frequência cardíaca, ficam hipertensos, fazem febre e ficam extremamente sudoreiros. Isso é a tempestade simpática paroxística. Tem muita relação com TCE grave e principalmente os pacientes com lesão axonal difusa. São doentes que fazem muito isso. Tá? Chegam a temperaturas bem elevadas, de 38, frequência cardíaca muito alta, sudorese. A gente precisa fazer diagnóstico diferencial com sepse. Às vezes esse doente está entrando em sepse, por isso pode confundir. Tá? É importante estar com esse alerta ligado. Normalmente o tratamento se dá através de morfina, é o mais efetivo. A gente pode usar o propranolol, clonidina, benzodiazepínicos e também o diazepam. Bom, e só para concluir, né, o paciente politraumatizado é de extrema complexidade, como a gente já viu. Esse doente pode chegar para a gente com TCE, um trauma torácico, um trauma abdominal, tudo junto, né? Tudo junto, trauma musculoesquelético, e cada situação desse doente vai requerer um tratamento específico. Então é importante que a tomada de decisão ela tem que ser rápida, correta, interpretando adequadamente os dados,
fazendo um exame físico minucioso, interpretando de forma correta os dados laboratoriais, os dados de imagem. Isso vai ser fundamental nesse nosso doente. O mais importante de tudo isso, interromper a tríade letal, a hipotermia, a coagulopatia e a acidose metabólica. Fundamental. Isso mata o nosso doente. Em cada ponto desse, a gente pode atuar para interromper essa tríade letal. Lembrar sempre que devemos evitar o uso excessivo de cristalóides, identificar e corrigir precocemente a coagulopatia, ativar o protocolo de transfusão maciça e lembrar de promover a hipotensão permissiva nos casos específicos, nos casos recomendados. Lembrar sempre o seguinte, o óbito e a perda de capacidade produtiva ainda são desfechos extremamente comuns nesse paciente. Eu acho que acabou. Mônaco, a sua apresentação foi brilhante. Você falou absolutamente tudo o que precisava ser dito a respeito de como abordar um doente politraumatizado no CTI. Tem nada que não tenha sido bem esclarecido na sua apresentação. Você falou sobre a tríade letal, que é importantíssimo, a importância do controle de sedação e analgesia desse doente, principalmente a analgesia, é uma coisa importantíssima. Esse doente está todo quebrado, é um doente que tem muitos motivos para sentir dor. Você abordou aí a nutrição precoce desse doente, que é fundamental. É um doente hipercatabólico, ele tem uma necessidade calórica muito elevada e a gente tem que ofertar isso para o doente desde o início. Não adianta ficar esperando tempo demais, porque às vezes é um doente que fica muito tempo até ele poder ter uma alimentação por via enteral, né? Então, a gente não pode esperar ele poder se alimentar pela boca para poder ofertar a nutrição desse doente. A hipotensão permissiva, que é uma coisa que a gente faz demais isso quando a gente atende o doente politraumatizado, enquanto a gente não chega na fonte de sangramento, não adianta ficar fazendo hemocomponente assim à esquerda. Mas, enfim, a necessidade da reposição 1 para 1 para 1 que é fundamental, senão a gente vai estimular mais ainda a coagulopatia nesse doente, ele vai perder o que você botou dentro, ainda vai ficar hemodiluído a ponto de, com a coagulopatia estabelecida, e aí que ele vai sangrar mais ainda, e se você não abordou ainda. Mais ainda. Para mim, você só piorou a condição dele. Então, assim, vou te falar que a sua apresentação, ela abordou absolutamente tudo que precisava abordar, Mônaco. É por isso que a gente acaba tendo resultados tão bons em doentes tão graves lá no Alberto Torres, por conta Exatamente. do que a gente tem no CTI 4, que, na minha opinião, é fantástico, né? Paulo está aí desde o início, Fred chegou agora, mas também é lá do Centro de Trauma. Mas Paulo, que está assistindo desde o início da sua apresentação, não tem absolutamente nada que a gente possa falar a mais do que foi abordado. Paulo, faz a sua aula do Mônaco. Olha, Luiz, concordo perfeitamente. Assim, se a gente tivesse não só lá em hospitais públicos, mas até em hospitais particulares, que às vezes a gente pega alguns desses pacientes também que são transferidos da onde a gente trabalha no público para o particular. Assim, a apresentação do Mônaco abordou tudo, como você falou, não tem que falar, sabe? E assim, até lembrar de uma coisa tão barata que é o ácido tranexâmico, o Transamin. É um remédio barato, antigo, todo mundo conhece, está aí, todo lugar tem, as pessoas insistem em usar ou também esquecem, etc. E a gente lá no plantão, a gente usava muito, pedia para os colegas anestesistas já começarem, e você vê aí estudos já de mais de 5 anos mostrando que isso é uma medida que melhora muito o paciente e que melhora muito o outcome, né? Melhora muito o resultado final. E a hipotensão permissiva, antigamente, né, uns 10 anos atrás, era soro, e aí você via que aumentava o sangramento, aumentava a acidose, o paciente morria mais rápido, e a gente
nós, cirurgiões, né, meio que empiricamente, ali no dia a dia, olhando, falando assim, não é possível, e alguns colegas insistindo, e aí foi vendo, foi sendo estudado, que isso é importantíssimo, né, essa hipertensão permissiva, fazer sangue em vez de líquido, em vez de cristalóide, utilizar tudo que a gente pode para melhorar esse paciente. Enfim, brilhante apresentação, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Bom. Eu que agradeço a vocês, agradeço novamente o Rosati pela oportunidade, porque a gente vê isso todos os dias, mas se expor isso, eu acho que é fundamental também, e divulgar isso, né? Colocar isso para frente, porque muitas vezes o pessoal está no plantão e não pensa, não para pensar no que tem que fazer no doente. Vai fazendo volume, vai subindo nora, vai fazendo cada vez mais vasopressor e, na realidade, está piorando o estado desse paciente. Mas é porque o que eu vejo, Mônaco, é o seguinte: você que está ali no centro de trauma, no CTI que dá suporte ao trauma, ali há uma concentração muito grande dos doentes que a gente atende no centro de trauma, eles vão preferencialmente para o CTI 4. Então, quem está lá de plantão vai adquirindo uma experiência, não é com um doente grave. Sim. Já tem. Vocês estão aí em N outros hospitais em CTIs que atendem só doente grave, mas é com doente politraumatizado grave. Então, o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas que trabalham com CTI nos hospitais particulares, mas que não têm essa vivência com trauma, eles não sabem tocar direito esse doente. É verdade. É verdade. Diferente. Às vezes você tem que dar aquela melhorada e a gente cansa de ver isso. A gente atende o doente, coloca na sala, empacota a pelve, empacota o fígado, leva o doente torto para vocês e fala, cara, tenta estabilizar porque eu tenho que mexer nesse doente daqui 24 horas. E a gente no dia seguinte, o doente na sala de novo e o doente está bem. Aí a condição dele é outra. Aí ele suporta uma cirurgia um pouco maior para sanear ali tudo que tem de lesão e que não foi resolvido no inicial. Assim, se a abordagem do médico do CTI não é assim como você falou, você tem que pensar numa quantidade enorme de coisas que você tem que abordar. Não pode fazer soro demais. Esse doente, no dia seguinte, dependendo do que você fez, ele está completamente descrásico. Eu não consigo botar ele na sala. Sim. Então, se não tem isso na cabeça, você não vai me entregar o doente redondo. Então, não é entender de doente grave, é entender de doente politraumatizado grave. Politraumatizado. Grupo de doente, porque são doentes que vão precisar de uma nova abordagem cirúrgica e a condição do dia seguinte tem que ser satisfatória, né? Senão a gente não consegue operar. Claro. Então, exatamente. Sua abordagem, há muito tempo eu não vejo um médico de CTI falando sobre a assistência intensiva do doente traumatizado de modo tão completo. Mônica, você está realmente de parabéns. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Acho que depois dessa apresentação, quem tinha dúvida, esclareceu. Tem alguma pergunta a fazer ao Mônaco a respeito da apresentação dele? A hora é agora. Mônaco, eu acho que é isso. A apresentação foi excelente, a sua abordagem foi fantástica, a sua aula está realmente muito completa e muito elucidativa de como deve ser abordado no CTI pelo intensivista. Né? Eu acho que é isso. Tá ótimo. Realmente completa a aula, Mônaco. Eu estou realmente satisfeito com a sua aula. Foi muito boa mesmo. Obrigado. Tá ótimo. Bom, então eu vou finalizar aqui, né? Não tem pergunta de ninguém, né? E aí essa aula daqui a pouco eu vou lançar ela no canal do YouTube para que quem não assistiu possa assistir para absorver aí esses conhecimentos que você falou, que são tão importantes para a gente. Parabéns, mas ótimo. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Até logo. Boa noite a todos. Até logo. Boa noite. Tchau, tchau. Parabéns de novo, hein?